Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo, ele é de número 336, a Gênesis capítulo 17, ninguém é profeta em sua terra. Então, nos encontramos na questão de número 2 ainda, já está finalizando já esse tema, mas aqui dentro das nossas análises ainda, que é um resumo de Kardec, nós vamos voltar só um trechinho. Nele, seus compatriotas apenas viam o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto ele, e assim sendo, não percebiam que lhe dava superioridade e o investia do direito de o censurar. Nós já tratamos dessa questão em vídeos anteriores, em outros dias, a respeito desse assunto de que todo mundo significa profetas, de um certo modo, naquilo que faz, naquilo que tem por aptidão. Então nós sabemos que existe milhões de empecilhos, mas esses empecilhos, eles existem pelo fato da ignorância que ainda reside no eu de cada ser que no mundo de provas e expiação aqui se encontra. Verificando então que a sua palavra tinha menos autoridade sobre os seus, nós já explicamos em partes no vídeo anterior de hoje, Jesus, verificando que a sua palavra tinha menos autoridade sobre os seus, por exemplo, familiares, amigos, né? Os compatriotas. Ele não perde tempo. Porque em questão de matéria divina, nós não devemos perder tempo. Por que não devemos perder tempo? Porque nós sabemos que uns acordam mais cedo, outros acordam mais tarde. Quantos espíritas, por exemplo, que se encontram na doutrina dos espíritos 20, 30, 40, 50 anos ali assiduamente, mas que não conhece praticamente quase nada do espiritismo. E que, observando o comportamento desses indivíduos, com todo respeito ao termo, você percebe que eles, cru de tudo, ainda se encontram. É interessante. Julgamento? Não.
mas eu me recordo que uma amiga minha, numa federação espírita de um estado aqui no Brasil, não vou dizer também, ela, quando nós nos conhecemos naquela época, uma senhora já bem idosa, né? Mãe de um amigo meu, fazia 30 anos que ela frequentava aquela federação espírita daquele estado. Pois ela, um dia, eu vi ela preparando, né, algo ali numa panela, e eu perguntei para ela. Eu perguntei a ela, falei, Dona Clarice, do que se trata isso aqui? Ai, meu filho, isso aqui é para descarrego. Eu levei um susto. Descarrego? Né? Ah, que maravilha. E como que se procede esse descarrego? Ela me descreveu, que eu prefiro nem narrar aqui. 30 anos trabalhando numa federação espírita de um estado aqui no Brasil. Então é complicado, né? Porque não basta a pessoa frequentar. Não basta a pessoa, às vezes, dizer: eu tenho conhecimento. É preciso pôr em prática. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não perdia tempo, sabendo que todos aqueles que o ignoravam, ou que ignoravam os desígnios de Deus trazidos por ele, ele não perdia tempo. Ele não semeava, vamos usar esse termo, em terra ruim, porque ele sabia que aquela semente se perderia. Mas ao mesmo tempo ele sabia que aquela terra ruim, fértil, um dia se tornaria. Porque o Pai, oportunidade a todos concede, mais cedo ou mais tarde. Se você disser assim: eu não quero evoluir, é um direito teu, devido ao teu livre arbítrio. E você se senta numa cadeira e você continua com aquela mentalidade sua: eu não quero evoluir. Você sabia que mesmo detentor ou detentora do livre-arbítrio, você não consegue não evoluir? Por quê? Porque tudo evolui à sua volta, o que automaticamente você ou acompanha o progresso ou você é transferido para um mundo primitivo. Por exemplo, há 30 anos, 2023, há 30 anos atrás, as pessoas
para se comunicar umas com as outras, a não ser os ricos que tinham telefone, tinha que escrever carta, né? Os telefones eram aqueles orelhão, aquelas fichas. Então você escrevia carta, tinha que levar ao correio, carimbar, aquela carta ia, e você ficava naquela expectativa para 15, 20 dias, um mês depois vir o retorno. Hoje esses aplicativos que a gente tem aqui, né, à nossa disposição, graças a Deus, você fala com quem encontra-se em todos os continentes da Terra em tempo real. Videoconferência em tempo real. Aí você ali sentado, emburrado, eu não vou utilizar esse processo. Como? Fogão a lenha, coitadinho, ele foi banido. Você usava fogão a lenha, já não existe mais o fogão a lenha, a não ser só em algumas roças, mas tem um reserva ali que é o fogãozinho a gás. A televisão, quem não gosta de assistir uma televisão para ver uma fofoquinha, desgracinha dos outros lá né? Quem não gosta? Quem não gosta desse Facebook, desse WhatsApp para fazer fofoca? Tem gente que está almoçando ou jantando. Tem gente. Você entendeu? Com o garfo na mão direita e o celular na mão esquerda. Escrevendo ou falando ao celular, comendo. Isso é péssimo. Isso é um hábito péssimo. Mas não podemos deixar de dizer que não faz parte do progresso. Faz. Só que a disciplina cabe a nós. Não cabe ao aparelho. O aparelho, nós que o programamos. A indisciplina ou a disciplina encontra-se em nós. Então, verificando então que a sua palavra tinha menos autoridade sobre os seus que o desprezavam do que sobre os estranhos, preferiu ir pregar para os que o escutavam e aos quais inspirava simpatia. Nós temos uma prova, Francisco Cândido Xavier, que nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, e viveu lá durante um período e depois ele se mudou para a cidade de Uberaba. Eu assumo, não estou com isso querendo dizer que ele não era bem quisto pela população, pelos familiares, mas é fazendo apenas uma comparação, como se fosse. Pode-se fazer ideia dos sentimentos que para com ele nutriam os que lhe eram aparentados? Olha só, Kardec é terrível também. Pode-se fazer ideia dos sentimentos que para com ele nutriam os que lhe eram aparentados? Pelo fato de que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, foram a uma reunião onde ele se encontrava para deles se apoderarem, dizendo que perdera o juízo? Isso Marcos que descreve, encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, mas encontra-se também no Evangelho de Marcos, né? 3, 20, 21, 31 a 35. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Então, pode-se fazer ideia dos sentimentos que para com ele nutriam os que lhe eram aparentados? Jesus não era
visto com bons olhos pelos os teus parentes, os seus parentes, pelos seus irmãos. Porque Jesus tinha irmãos. E muitos que Maria só teve um filho. É interessante isso, né? Aqui mesmo, Marcos está dizendo, olha só, pelo fato de que seus próprios irmãos, ora, então ele era sozinho. Jesus não existia não só José, Maria e outros irmãos. Agora, é preciso dizer que Jesus, ele teve irmãos tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Geneticamente falando. Então, olha só, pelo fato de que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, Maria, foram a uma reunião onde ele se encontrava para dele se apoderarem, dizendo que perdera o juízo. Ele não era bem visto pela família consanguínea. Ele era tido como um lunático, um louco, um baderneiro, um feiticeiro, e por aí em diante vai. Kardec continua. Assim, de um lado, os sacerdotes e os fariseus o acusavam de obrar pelo demônio. Além disso, os sacerdotes e os fariseus o acusavam de obrar pelo demônio. Ele é enviado do demônio. Tudo que ele realiza é obra do demônio. De outro, desculpe, de outro, era taxado de louco pelos seus parentes mais próximos. Olha só, não sou eu que estou dizendo, é Kardec que está dizendo isso aqui. Só que Kardec encontrou isso tudo aqui nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Não é o que se dá em nossos dias com relação aos espíritas? Kardec está interrogando. Olha, vamos voltar. Assim, de um lado, os sacerdotes e os fariseus o acusavam de obrar pelo demônio. De outro, eram taxados de louco pelos seus parentes mais próximos. Interrogação agora. Não é o que se dá em nossos dias com relação aos espíritas? Porque os espíritas são taxados de loucos, de trabalhar com o demônio, de mexer com o demônio. Fulano é obsidiado. Fulano, ele é possuído pelos espíritos das trevas. Fulano é subjugado. E toma cuidado com aquela pessoa. Muitas vezes, essas acusações, essas blasfêmias, essas calúnias, surgem no próprio seio da família, daquele trabalhador.
consanguínea, família consanguínea, ou quando não consanguínea, na família espírita. É a inveja, é o ciúme, é a falta de competência. Né? Nós já explicamos isso em outros vídeos, nós não vamos tecer mais comentário. Não é o que se dá em nossos dias com relação aos espíritas? E deverão estes queixar-se de que os seus concidadãos não os tratem melhor do que os de Jesus o tratavam? O que há de estranhável é que no século XIX, e no seio de nações civilizadas, se dê o que há 2000 anos não tinha de espantoso por parte de nenhum povo ignorante. É interessante isso aqui que Kardec descreve. O que há de estranhável é que no século XIX, porque naquela época Kardec se encontrava no século XIX escrevendo isso aqui, essa matéria. O que há de estranhável é que no século XIX, mas nós podemos mudar sim, olha só para você ver. O que há de estranhável é que no século XXI, e no seio de nações civilizadas, se dê o que há 2000 anos nada tinha de espantoso por parte de um povo ignorante. Eu acho que ficou melhor assim, né? Cabe a nós, né, raciocinar nesse momento, mudar o século, uma vez que não se mudou praticamente nada. 2000 anos atrás, século I, segundo, terceiro, né? Século XIX, 20, 21, continua tudo do mesmo jeito. Os atores e as atrizes continuam todos do mesmo jeito. Apenas com nomes diferentes, corpos físicos diferentes, residências diferentes, mas com a persona a mesma. A personalidade, as atitudes, o comportamento, a moral, o intelecto, os mesmos. 21 séculos depois. 19, Luiz. Não. 19 na época de Kardec. Mas nós pulamos para o século 21. Então é espantoso. E ao mesmo tempo não espantoso. Porque tudo condiz com o nível de espíritos que aqui se encontram. Por isso, os degredos. Porque se não é os degredos, não se evolui. Se não é a dor, as lágrimas, o abandono, as doenças, sangue, suor, com resignação e aceitação, não há evolução. Porque é impressionante como que até hoje,
2021, século 21. Parece que continua-se do mesmo modo. As acusações, o apedrejamento, a maledicência, as blasfêmias. Mas é preciso dizer também que o cerco está se fechando. Tanto o cerco no individual quanto no coletivo. Tanto no individual quanto no coletivo, o cerco está se fechando. E mais cedo ou mais tarde, cada qual se revela, querendo ou não. Então nós vamos para o próximo vídeo, cujo tema Morte e Paixão de Jesus. Então vamos para o próximo vídeo.